Vamos lá? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler está registrado no que nós conhecemos como a segunda carta de Paulo enviada aos Coríntios. Nesta carta, Paulo está fazendo uma defesa vigorosa do seu ministério. Esta igreja em Corinto estava sendo atacada por falsos mestres, homens que se infiltravam no meio do movimento cristão e que a partir da sua participação nesse meio cristão, começavam a disseminar algumas mentiras e a levantar alguns questionamentos, principalmente com respeito à autoridade do apostolado de Paulo. Quando isso chega ao conhecimento do apóstolo Paulo, ele vai fazer uma defesa clara, veemente do seu ministério. E ele vai colocar na mesa, de forma muito clara, algumas possibilidades que ele tem, algumas experiências que ele viveu. E nesse capítulo de número 12, ele vai trazer à tona um evento que ele havia presenciado, vivido, sido alcançado por ele há 14 anos. E ele começa a relatar isso na terceira pessoa. É como se Paulo falasse de uma outra pessoa. E talvez isso seja um pouco fruto da cultura rabínica da época, que quando decidia falar algo sobre si, fazia isso na terceira pessoa, a fim de que quem ouvisse não achasse que era uma vanglória ou algum tipo de superexposição da imagem. Paulo vai fazer isso e ele começa a dizer, olha, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu conheci um homem que foi levado ao terceiro céu. A versão que nós lemos diz ao paraíso, em outras versões diz ao terceiro céu. Segundo os teólogos, nós temos 3 níveis. O céu onde estão as nuvens, o céu onde estão colocadas as estrelas, os astros, e o terceiro céu é o céu onde está a morada do Altíssimo, a morada de Deus. Paulo está dizendo, olha, eu passei as nuvens, eu passei essa região das estrelas, e eu cheguei lá na morada de Deus. E ele diz bem claro, olha, eu não sei se isso foi no corpo ou fora do corpo. Não posso precisar em que circunstância isso se deu. Fato é que eu fui lá. Fato é que eu vi tudo que vi e ouvi coisas inefáveis, coisas que eu não posso descrever a vocês e vocês não têm condições de assimilar aquilo que eu ouvi. E quando ele fala isso para nós, é algo muito especial, é algo que deixa a gente muito impactado. Não sei você, mas eu tenho um pouco de inveja santa, se é que existe esse tipo de inveja de alguns homens da Bíblia. Paulo é um deles. Paulo chega para nós assim, gente, eu fui no terceiro céu, fui na morada de Deus. Eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, queria poder sonhar com o céu, nunca sonhei.
Já sonhei com Satanás, com o céu nunca sonhei, irmão. E tenho até medo, porque às vezes muita gente que sonha com o céu diz que vai embora para lá rápido, né? Uma vez o irmão chegou e falou assim, olha, tive um sonho com o céu, os anjos tocando, aquela música maravilhosa. O irmão que estava do lado disse, então se prepara, rapaz, Deus está te chamando. Eu falei, meu Deus do céu, rapaz, anime o irmão aí, pelo amor de Deus. Então, eu nunca tive essa oportunidade, esse privilégio. Paulo diz assim, eu fui lá. E aí Paulo volta e vai dizer a nós que, por conta da excelência do que ele ouviu, viu, a Bíblia deixa muito claro para nós, e Paulo é muito objetivo, ele diz assim, por conta da excelência das coisas que eu vi e ouvi, foi-me colocado um espinho na carne. E esse espinho tinha uma finalidade, que eu não me ensoberbecesse, que eu não me orgulhasse das coisas que a mim foram ofertadas. E ele vai dizer que quando esse espinho chega, o incomoda demais. E esse incômodo faz Paulo se prostrar diante de Deus e orar por 3 vezes. Ele diz assim, clamei por 3 vezes, pedindo que ele arrancasse de mim esse espinho. E ele nomina isso como um mensageiro de Satanás que vinha para esbofeteá-lo. Há muitas teorias sobre esse espinho na carne, eu não quero me posicionar, porque ninguém se posicionou até hoje, não sou eu que vou fazer isso, né? Dizem que é um problema espiritual, outros dizem que é um problema de caráter físico, outros dizem que são enxaquecas violentas que fazem Paulo se prostrar, outros dizem que ele tinha um problema na visão crônico que deixava ele extremamente preocupado. Lutero já disse não, isso é uma tentação espiritual que Paulo enfrentava muito forte, uma acusação pesada, e quando isso acontecia ele ficava depressivo. É uma doideira. Eu não vou dizer o que é o espinho, só que Paulo deixa claro, vinha um mensageiro de Satanás para me esbofetear, e eu me incomodava com isso. Aí ele disse, por 3 vezes eu clamei, e aí o Senhor me respondeu, a minha graça te basta. É a partir dessa história conhecida que eu quero ministrar o teu coração. A primeira verdade desse texto é que nós temos um homem no exercício do seu ministério pastoral. E este homem que exerce o seu trabalho pastoral vai relatar a essa igreja uma experiência espiritual que ele havia vivenciado. E esta experiência espiritual que ele, Paulo, vivenciou, é muito mais do que algo que a Bíblia nos cita e que nós devemos ler e conhecer. Para mim, esta experiência que Paulo vivenciou, ela transcende esse momento do apóstolo. A ideia destas palavras é alcançar o meu e o teu coração. Por quê? Porque nós temos aqui um dos referenciais do movimento apostólico da igreja primitiva. E este homem já tinha, no início da sua conversão, vivido uma das experiências mais impactantes que o Novo Testamento registra. Paulo, na sua conversão, não é alguém que toma uma decisão a partir de uma mensagem pregada por um apóstolo, não. Paulo é alguém que é convertido ao cristianismo a partir da apresentação do próprio Cristo para ele. A Bíblia vai deixar isso bem claro a nós, quando ele está a caminho de Damasco, e ele tem cartas que lhe dão o direito de encontrar cristãos e produzir todo tipo de maus tratos e de punição que esse povo estava sendo submetido naquela época. A Bíblia diz que o próprio Cristo se apresentou a ele, e aquela luz extremamente forte que coloca todos os que acompanham Paulo por terra, e ele, sem saber de fato o que estava acontecendo, pergunta: Senhor, quem és tu? E a voz diz a ele: Paulo, eu sou Jesus, a quem tu me persegues, e duro será para você recalcitrar, brigar, batalhar contra os meus aguilhões. Irmão, esse homem não foi evangelizado por um homem normal. Esse homem teve um encontro pessoal com Cristo.
E Cristo não apenas o converte, Cristo o comissiona para um movimento apostólico extremamente impactante no seu tempo. Só que este Paulo, que tem um encontro com o próprio Cristo, vai dizer a nós que ele também vai ter o privilégio de acessar o terceiro céu e ver e ouvir coisas que ele não poderia declarar aos homens. Nós temos aqui um cenário de manifestação espiritual que parece transcender aquilo que Paulo até então estava vivendo. Porque no seu encontro com Cristo, ele vai descrever, ele vai relatar tudo o que aconteceu. Mas nessa sua ida aos céus, ele não pode relatar nada do que ouviu. E ele declara, são coisas inefáveis. Sabe o que esse texto vai dizer a nós? Que independente das experiências espirituais que eu já tive, existe sempre a possibilidade de continuar crescendo e vivenciando coisas novas de Deus na vida espiritual. A minha grande preocupação é que experiências pontuais com o Senhor, que causam impacto na nossa vida, com o passar do tempo, não desenvolvem em nós o desejo de viver coisas novas. Eu conheço muitas pessoas envolvidas com a fé cristã, mas que estão falando sobre eventos que aconteceram há anos atrás. Estão testemunhando de encontros, de manifestações de Deus que aconteceram há anos atrás. Como se os eventos espirituais, as manifestações espirituais fossem reservadas apenas para o passado. Quando eu começo a desenvolver a minha fé em Cristo e entender que os eventos espirituais e as manifestações de Deus foram apenas para aquele tempo de começo, eu estou trazendo à tona uma teologia nociva, que é a teologia do Cristo do ontem. Ou seja, o que eu vivi em Deus foi no início, foi no passado, foi no ontem. Mas a Bíblia diz a nós, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Irmão, em nome de Jesus, escute o que Deus quer ministrar o meu e o teu coração. Não existe experiência espiritual que você já viveu que não pode ser sucedida por uma experiência nova na presença do Senhor também. Talvez o que falta em nós não é apenas a compreensão disso, mas é um posicionamento para isso. Porque é comum nós nos acomodarmos, é comum que nós nos acostumemos. E essa acomodação, esse costume, pode trazer a nós uma formalidade nociva. Nos tornamos religiosos praticantes, nos tornamos frequentadores de igreja, acostumados com o ambiente. E o Senhor está dizendo para nós, eu visitei Paulo na terra, mas em outra oportunidade eu trouxe Paulo para o céu. Deus está dizendo para nós, eu tenho coisas novas, formas diferentes, espirituais, que eu quero revelar a você. Irmão, em nome de Jesus, se esse é o ano da renovação, o Senhor está dizendo, eu quero começar a renovar a tua vida espiritual. Você que entrou aqui nessa noite, o Senhor tem coisas novas para nós, tem coisas novas para a minha vida e para a tua vida. Ele é um Deus de novidades. Ele é um Deus de novidades. Se nós olharmos para o início da trajetória de Paulo, a gente diria, ele já atingiu o ápice da revelação. Cristo apareceu para ele, já basta. Se não acontecer mais nada, já basta. Só que esse Paulo vai dizer, em outra oportunidade, eu acessei o terceiro céu. E quando a gente olha para esse texto e percebe que um homem chegou tão alto no seu envolvimento com Deus, se a gente não tiver uma compreensão muito clara do que está acontecendo nesse texto, a gente corre o risco de criar para nós alguns mitos.
E sabe qual é o primeiro deles que a gente comumente consegue ouvir? Mas isso foi algo que alcançou Paulo. Não, isso foi algo que alcançou um apóstolo de Jesus. E a Bíblia não é um livro de mitos, a Bíblia é um livro de homens que viveram experiências maravilhosas com Deus, mas continuavam homens. Então deixa eu falar muito claro ao teu coração. A experiência que Paulo vive com Deus não está relacionada a méritos e acertos desse Paulo. Não! Os céus não se abriram para Paulo porque ele era bom. Os céus se abriram para Paulo porque Deus é gracioso, misericordioso. Sabe qual é a minha preocupação? Existe uma geração de crentes que tenta melhorar a fim de alcançar em Deus renovo espiritual, experiências novas espirituais. Existe uma geração de crente que está entendendo que o seu nível de acerto, que o seu nível de perfeição é que vai credenciá-lo para ter uma experiência com o Senhor. Irmão, em nome de Jesus, se você entrou aqui hoje e se considera um dos piores pecadores desse lugar, eu quero lhe dizer de forma muito bem clara: a graça de Deus alcançou a minha e a tua vida. As experiências com Deus são para nós, pecadores miseráveis. Os céus não se abrem para a gente perfeita, os céus se abrem para a gente que tem desejo. Os céus não se abrem com revelações novas de Deus para a gente que tem mérito na busca. Não, os céus se abrem para a gente que decide no seu coração: ainda que eu seja quem sou, eu quero viver isso. E a minha pergunta a nós nessa noite, irmão, e me incluo nela, é: quais são os desejos que têm permeado o meu e o teu coração? Quais são os elementos que têm marcado as nossas orações? Quais são as motivações que estão nos trazendo para dentro desse ambiente? Porque o Senhor, irmão, nesse tempo, está mais uma vez nos convocando. É ano de renovo. E escute, no ano de renovo, Deus não quer dar coisas a essa igreja, Deus quer mexer em nós. Nesse ano de renovo, Deus não quer trabalhar fora, Deus quer começar a trabalhar dentro. A ação de Deus para essa noite é um mover a partir do teu coração, que vai atingir a tua mente e vai impactar a tua volta. Aleluia. O que é que tem te movido? Qual tem sido a tua busca? Qual tem sido a minha motivação? O que é que tem marcado as minhas orações? O que é que tem marcado os meus posicionamentos diante de Deus? O que é que tem me trazido para o lugar de culto? Quais são esses agentes que me levam para os ajuntamentos? Que me levam para o lugar secreto de intimidade com Deus? Você não precisa ser perfeito, mas você tem que ter desejo. Você não precisa acertar sempre, até porque é impossível isso, mas você precisa dizer: Deus, eu tenho anseio pela tua glória. Você não precisa entrar aqui e dizer: eu não peco, pelo contrário, diga: você é pecador, porque o Senhor sabe que é, mas você pode dizer: eu tenho prazer na tua presença. O Senhor está aqui dizendo: se você desejar, a minha glória não é para quem pode, a minha glória é para quem deseja. Hoje é o dia que gente com problema, gente com dificuldades, assim tanto quanto eu, podem se achegar a Deus e dizer: Senhor, eu quero novidades na tua presença. Eu quero viver um tempo de renovação. Eu quero viver um tempo onde a tua presença impacte o meu coração. Eu quero viver um tempo onde eu tenha prazer em estar diante do Senhor. Eu não sei você, mas existem momentos na nossa vida que a gente vai se acostumando tanto com as coisas espirituais que passam a ser normais para nós. Cantar passa a ser normal, orar passa a ser normal, ler a Bíblia passa a ser normal. E às vezes a gente faz isso como uma rotina para desencargo de consciência. Existem pessoas que em determinado momento do dia: ai meu Deus do céu, deixa eu parar porque eu preciso ler a Bíblia.
Se eu não fizer isso, eu vou quebrar minha corrente, vou quebrar minha campanha. Ai, meu Deus do céu, hoje eu preciso jejuar, porque hoje é o dia que o círculo de oração consagra. Ah, meu Deus, hoje eu tenho que ir na campanha, porque eu já estou há 5 dias. Se eu perder essa, ei, não é um amontoado de tarefas, mas é um desejo que brota aqui dentro por Ele. Não é o cumprimento de atividades, mas é um coração quebrantado e tocado pelo Espírito, que tem hora que você não regra isso, e o Espírito te chama, fala comigo, louva meu nome. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes, em momentos tão inusitados da vida, surge aquele desejo, fala comigo, canta um louvor. Eu não sei se você já teve o privilégio de andando com o seu carro, um hino começa a tocar e a tua alma se desmancha, e você diz, Senhor, eu sinto a tua presença aqui. O Senhor está nos chamando hoje a dizer isso a Ele, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eu desejo isso. E não é pela prática de um conjunto de regras, não. É um coração que começa a desejar e a buscar ao Senhor. Então escute isso, o homem que Deus dá o privilégio de ir ao terceiro céu, vai dizer a nós que existia nele a possibilidade da soberba. Então escute uma coisa, o céu não é para gente que chegou no auge da perfeição, o céu foi aberto para um homem que quando volta diz, eu poderia me ensoberbecer. Então escute uma coisa, experiências espirituais, vividas em alto nível, não nos transformam em seres alienados, pelo contrário, experiências espirituais em alto nível podem despertar o que há de pior na nossa humanidade, soberba, orgulho. Como eu já disse a você, existem fases na nossa vida de imaturidade, que a gente, porque consagra um pouco mais, ora um pouco mais, a gente se sente o todo-poderoso. A gente passa do lado dos outros e capaz de dizer, não olhe para mim porque eu estou santificado. Não toque nas minhas vestes que você vai cair. Às vezes a gente passa do lado de alguns crentes e porque eles não têm a postura que a gente olha e diz assim, incrédulo. Paulo está dizendo a nós, eu vivi experiências sobrenaturais, e esta poderia desencadear em mim um sentimento nocivo, maligno. Eu poderia me tornar alguém soberbo. E eu fico imaginando Paulo no culto da quinta-feira. Alguém aqui já foi ao terceiro céu? Ninguém foi? Não fala comigo então. Você ia falar alguma coisa para Paulo, a primeira pergunta dele, foi ao terceiro céu? Não, então não te ouço. Quer dar um testemunho? Seu testemunho é de quem foi ao terceiro céu? Não, então senta. Porque nós estamos num outro nível. Sabe o que a Bíblia está dizendo a nós? Eu posso buscar intimidade com Deus, preciso buscar crescimento espiritual e posso viver experiências maravilhosas com Deus. Só que estas experiências, esse crescimento espiritual não vai tirar de você a possibilidade de ser alguém extremamente tomado por sentimentos malignos. Só que Deus é maravilhoso. Deus sabe equilibrar a vida. O Paulo que ele traz para o céu, quando volta, ele diz, vou botar um espinho. Então deixa eu dizer uma coisa para você, no processo de crescimento da tua vida, é oportuno que Deus te revele coisas maravilhosas, e é também oportuno que junto com essas coisas maravilhosas que Deus te revela, Deus te proporcione a dor do espinho. Então escute uma coisa, crente em processo de crescimento espiritual não vai vivenciar apenas os benefícios da revelação. Crente no processo de crescimento espiritual tem que passar pela dor do espinho. Então deixa eu falar com você que hoje está aqui buscando em Deus crescimento.
E você começou a orar, começou a ler a Bíblia, começou a se dedicar um pouco mais. E a ideia que você tinha é que a vida ia melhorar. Deus está dizendo para você, a vida vai melhorar, mas vai melhorar a partir de duas ações. A primeira é a minha revelação para você. A segunda é a minha intervenção na tua vida para te manter como você deveria ficar. Paulo está dizendo isso muito claro para nós. Porque eu recebi do Senhor coisas especiais, eu tive que passar por um sofrimento muito importante. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus percebe esse nosso crescimento, essa nossa evolução, essa nossa busca, e Ele nos responde, nos leva para um nível maior, Ele já inicia também um tratamento de contenção. Então escute uma coisa, o espinho que Deus permite Paulo ser atingido por ele, não é para a morte, mas é para limitar Paulo. É para manter Paulo no seu lugar. Paulo disse o seguinte, eu poderia me ensoberbecer, inchar. Eu poderia me orgulhar, eu poderia me jactar de tudo isso. Aí vem o espinho. Sabe por que Deus te permite a dor? Para você entender que independente do lugar, da posição e do benefício que você recebe dele, você continua sendo gente. Então, irmão, em nome de Jesus, entenda isso. Todo crescimento vai passar por um processo de tratamento e contenção. Se você quer crescer na presença de Deus e ter experiências com Ele, se prepare. O Senhor vai te provar e vai fazer você ser incomodado por espinhos. O espinho não te mata, mas preserva você, contém você. Outra coisa, o espinho, ele não é um impeditivo divino. O espinho não é um limite que Deus coloca em você com relação a ele. Não. Tem gente que diz assim, pastor, Deus me fez viver coisas especiais, e agora eu estou nesse sofrimento. E a gente tem essa possibilidade, ser humano tem uma mente muito fértil. Facilmente nós dizemos, coisa boa, Deus quem fez. Coisa ruim é o Satanás. E nesse texto, é o Satanás mesmo. Só que quem permitiu Satanás trabalhar, foi Deus. Aí você diz, pastor, quer dizer que Deus permite Satanás trabalhar na vida do seu servo? É. Porque Ele é Senhor de tudo e de todos. Se Ele quiser, permite até o adversário ser instrumento dEle para aperfeiçoar você. Aí você diz assim, pastor, não consigo assimilar muito bem isso. Também não, fala com Deus. É difícil. Mas deixa eu dizer uma coisa, quando a gente está num momento difícil, a gente diz assim, Deus me abandonou. Eu estava num processo de busca, num processo de crescimento, Deus estava se revelando a mim, e eu imaginando que as coisas iam melhorar, e agora, eis a dor, eis o sofrimento. Aí você diz assim, Deus não está me aprovando. E Deus está dizendo, não, pelo contrário, estou te aprovando tanto, que você pode falar comigo. Diga comigo, a partir do espinho, Paulo decide orar. Ô irmão, se tem algo maravilhoso em Deus, é que Ele, além de revelar coisas a você, Ele deseja manter você atrelado não à revelação que deu, mas atrelado a Ele que te revelou coisas maravilhosas. Deus não quer revelar coisas a você e perder você. Deus quer revelar coisas a você e manter você ligado a Ele. O espinho, além de conter você, é um elemento que não impede você de falar com Deus. Pelo contrário, atrai você para perto dEle. Deus está dizendo, sabe por que eu permiti a dor chegar nesse processo todo de crescimento que você estava buscando, de melhora espiritual que você tinha proposto no seu coração? Sabe por que eu permiti que essa dor chegasse? Para você não se esquecer. Eu ainda sou teu Senhor, fala comigo, conta comigo e dependa sempre de mim. E o legal é que Paulo não ora uma, nem duas, Paulo vai orar 3 vezes. O espinho atrai Paulo para perto de Deus. E quando Deus decide falar, eu acho Deus um sujeito, às vezes, muito duro. Porque nós gostamos de ser politicamente correto.
Quando a gente quer dar uma má notícia, uma resposta negativa para alguém, principalmente se não for alguém da casa, né? As irmãs sabem do que eu estou dizendo. Teu filho vai pedir alguma coisa para você, você fala, não, sai daqui! Quando chega uma vizinha para pedir alguma coisa e você não quer emprestar, você diz, ô querida, não vai dar, amada. Queria tanto, mas não posso hoje. Por quê? Com os de fora a gente é mais polido, politicamente correto. E eu penso que Deus, para um homem que está sofrendo, um homem que esteve no terceiro céu, que tem uma intimidade com Ele, é um apóstolo dele, ele está orando Deus para dizer, Paulo, deixa eu falar um negócio para você. Rapaz, eu até ouvi tua oração. Rapaz, e que oração bonita. Paulo, que oração maravilhosa. Paulo, deixa eu já te adiantar, você está de parabéns. Já recebeu notícia ruim, irmão? Já recebeu? Quem aqui já foi demitido? Demitido. Levanta a mão, lembra desse momento triste da sua vida. Ou alegre, né? No meu caso já teve momento alegre. Foi um só. Eu sofri uma demissão na vida e eu estava orando para ser demitido. Orando. Senhor, me tira daqui, pai, me tira daqui. Aí você pergunta, pastor, por que você não saía? Porque foi meu pai que arrumou um emprego para mim. Se eu saísse, ele me matava de tanto me bater. Aí eu precisava que alguém me mandasse embora. Aí eu orava, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu não vou contar para ninguém, mas um dia eu vou te adorar por isso. E aí eu me lembro que o patrão me chamou na sala dele. Aí eu entrei, sentei na cadeira e ele começou aquela história. Já deve ter acontecido com alguém aqui. Rapaz, você é um menino muito bom. Você é um menino que tem futuro. Você é um menino que daqui uns dias, vai dar o que falar. Mas você sabe, a empresa está passando por um momento de dificuldade. Irmão, nós não vencia trabalho. E eu comecei a perceber, eu falei, ele vai me mandar embora. E eu comecei a sorrir. Eu disse, não, fica tranquilo. Não, descansa seu coração. Não, obrigado aí pelo tempo. Ele, mas como assim? Eu falei, não, fica em paz, está tudo certo. Não tem mágoa, não tem tristeza, não tem nada. Ele disse, eu ia falar com você que eu ia precisar te dispensar. Eu falei, não, fica tranquilo. Está de boa. Você quer que eu já pegue as coisas e saia agora? Está tranquilo, fique em paz. Quem está orando é Paulo. E pedindo para Deus, tira o espinho da minha carne. Tira que eu estou incomodado. E Deus vem e dá uma palavra objetiva. A minha graça te basta. Sabe o que Deus veio falar com você que entrou aqui sentindo dor? Ele não vai eliminar a tua dor, mas Ele está deixando claro, eu vou te manter de pé pelo poder da minha graça. Sabe o que Deus veio responder para você de maneira clara, sem rodeios hoje? Eu não vou aliviar para você, mas eu vou te fazer permanecer na minha presença. A minha graça te basta. Deus está dizendo, é no incômodo do espinho que você vai ter a dimensão da suficiência da graça. É quando os espinhos doem, é quando os espinhos machucam, que a gente conhece a suficiência da graça. E aí Paulo vai declarar, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. E entendo que o poder de Deus se aperfeiçoa, não na força humana, mas na fraqueza do homem. E ele vai terminar dizendo, quando eu penso que estou fraco, então eu sou forte. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Essa dor que te incomoda tanto e te faz sentir-se um dos piores aqui dentro, o Senhor está dizendo, quando a minha graça se torna realidade na tua vida e você consegue desenvolver consciência sobre ela, você vai se posicionar e dizer, quando eu penso que estou fraco, pela graça, eu sou forte. Fica de pé, por favor. Entenda uma coisa, irmão. A nossa vida não vai se sustentar, não vai se desenvolver nas facilidades. Esqueça isso.
Eu não vim aqui hoje pregar para você o evangelho da facilidade. Não, a nossa vida não vai se desenvolver na facilidade. A nossa vida é marcada pela glória do terceiro céu, mas é marcada pelo espinho na carne. Só que o Senhor quer dizer a você hoje aqui, esse espinho não é para a tua morte, esse espinho é para conter você, é para manter você, é para que Deus não perca você. E mais do que isso, é um convite a você, se aproxime mais, busque mais. E talvez você diga, pastor, mas se eu pedir a Ele e Ele não fizer, é possível. Mas uma coisa é certa, Ele não vai deixar você sucumbir por conta desse espinho. Ele vai te manter. E sabe por quem eu quero orar nessa noite? Por gente que entrou aqui e começou a desenvolver esse processo em Deus. Senhor, eu quero melhorar, eu quero ser mais crente, eu desejo isso para a minha vida. E você depositou as suas expectativas de que a vida ia se apresentar um pouco melhor a partir dessa tua decisão. E de fato você começou a viver experiências legais, começou a ter momentos maravilhosos, e você disse, agora a coisa ficou boa. Só que em determinado momento você começou a sentir a dor, o incômodo. O Senhor está te dizendo, eu estou te poupando, estou te guardando. Eu não estou punindo você, mas eu estou dando a você limites, para que você entenda que você depende de mim. Você não pode viver sem a minha presença, você é pó. E nesse processo o Senhor também está te convidando, chega mais perto, fala mais comigo. Aí você diz, mas tudo que eu quero é ouvir o teu sim. E Deus está dizendo, talvez você não ouça meu sim, mas você vai receber a minha graça, e vai ter conhecimento que ela é suficiente para a tua vida. Eu quero orar por você que entrou aqui hoje com essa sensação no teu coração. Você que entrou aqui hoje está passando por esses processos que pareciam ser surreais na tua vida. Pastor, isso não é normal. Não, isso é normal. E o Senhor fala ao teu coração hoje, a minha graça te basta. Eu não te livrei do espinho, mas vou te manter de pé. Você vai entender que muito mais precioso que o livramento é o sustento que eu dou a você através da graça. Se você deseja, diante do Senhor, se prostrar e dizer a Ele, Pai, eu entendo o teu processo e me submeto a Ele, eu gostaria que você estivesse aqui na frente, para você dizer ao Senhor, de maneira muito clara, quando eu penso que eu estou fraco, então eu sou forte. A graça te faz ter essa consciência, essa percepção. Aleluia. E em nome de Jesus, entenda esse dia como cura para a tua alma. Cura para a tua alma. O Senhor está tirando do teu coração hoje esse desespero, essa angústia. Você vive dizendo, e disse isso ainda hoje, Senhor, até quando? Eu não vou suportar. E Deus está dizendo, você não suporta, eu suporto você. Você não se sustenta, a graça te mantém. E o Senhor fala ao coração de gente aqui, sabe por que você conseguiu chegar até agora, até aqui? Porque a graça está te sustentando em meio a essa dor. E esse espinho é pedagógico para você. Ele está atingindo em cheio a área que precisa ser atingida, a tua carne. Esse espinho foi colocado no lugar certo. Deus não brinca com o sofrimento. Deus não brinca com a dor. Ele sabe como trabalhar. Acalma teu coração. Acalma teu coração.
A graça te basta. E você pode pensar que está fraco, mas você é forte. E não é por conta da tua força, é por conta da graça. Hoje você vai sair daqui sabendo: Deus ainda não me deu livramento, Deus não arrancou o espinho, mas eu estou certo que eu tenho graça suficiente para continuar vivendo. E eu não vou morrer por conta dessa dor. Fecha os teus olhos. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, olhando para essa narrativa bíblica, Pai, a gente se empolga, porque é possível viver coisas novas, é possível ter novidades espirituais na nossa vida, é possível crescer, é possível, Pai, ter a manifestação do Senhor para esse dia, para o hoje. Eu não preciso viver de experiências no ontem, Tu és o mesmo. É possível que a Tua igreja viva um cenário de renovação. É possível que a Tua glória se apresente a nós de formas novas, diferentes, impactantes. É possível. E isso não é uma realidade para gente perfeita, isso é uma realidade para pecadores arrependidos que desejam. Paulo não é um homem perfeito, Paulo é um homem cheio de dificuldades, mas desejava servir-te com alegria, com integridade. E o Senhor abriu para ele os céus. Faz isso para os teus filhos que aqui estão. Dê a possibilidade da gente viver novidades de vida, principalmente na vida espiritual. Que todo formalismo, Pai, que todo processo de religiosidade, Pai, estagnada, caia por terra hoje. E que eu entenda, eu não sou perfeito, mas posso desejar a Tua presença e ser alcançado pela Tua revelação. Mas, Pai, não me deixe esquecer que todo processo de crescimento espiritual implica também tratamento aqui na terra. Todo processo de revelação impactante na esfera espiritual também vai ser sucedido, Pai, por um processo de tratamento dessa carne que é tão vulnerável. Muitas vezes, diante das Tuas revelações, das novidades do Senhor, eu começo, Pai, a acreditar que eu posso ter autonomia, fazer como bem entender, que eu sou capaz de todas as coisas. E que bom, Pai, que o Senhor tem um espinho preparado. Obrigado pelos espinhos que me contêm. Obrigado pelos espinhos que me limitam. Obrigado pelos espinhos que me livram de mim mesmo. Obrigado pelo sofrimento que me mostra o quão falho eu sou, o quão debilitado eu sou e o quanto eu preciso do Senhor. Pai, diante dessa crise, que eu não entenda um Deus me punindo, que diante dessa dor eu não entenda um Deus que me abandonou, não, que eu entenda um Deus que está abrindo a porta e dizendo: fala comigo, me busca, me pede, vem para perto. Pai, que eu me aproxime de Ti, ainda que não tenha garantia do sim, mas eu me aproximo de Ti hoje com a garantia de que quando não há livramento do espinho, há manifestação de graça suficiente para me manter de pé. E eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus: quem está nesse processo de tratamento espiritual do Senhor não vai sucumbir, não vai cair por terra. Satanás não vai fazer ele retroceder, ele vai viver de pé, declarando: quando eu penso que estou fraco, eu sou forte. E não é por mim, é pela graça. Senhor, eu aceito, eu me disponho, e acima de tudo, eu reconheço: a Tua graça verdadeiramente me basta, e o Teu poder se aperfeiçoa no reconhecimento das minhas limitações e no meu despojar de toda a força humana. Então que hoje, Pai, eu saia dessa casa entendendo: existe um Deus trabalhando em mim. No meio dessa dor existe um Deus me sustentando, existe um Deus cuidando de mim.
E eu quero declarar uma vez mais: a tua graça realmente me basta. Me basta. E quando eu penso que eu estou fraco, eu me aposto dessa palavra e declaro: então eu estou forte. Hoje eu não estou saindo daqui desanimado, eu estou saindo com a cabeça erguida, dizendo: Pai, eu vou passar por esse processo, eu vou continuar fiel nesse processo, eu não vou desistir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, no nome do teu Filho Jesus, que vive para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volte para o teu lugar, consciente daquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Aleluia.